Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada, cercado pelo barulho do tráfego, o murmúrio das conversas e o cheiro do asfalto quente. De repente, o som desaparece. O céu acima de você não é mais azul, mas uma massa infinita de preto e branco, ou talvez um vazio cintilante que parece esticar sua mente até o ponto de ruptura. Em um segundo, o mundo real foi substituído por uma realidade privada, onde as regras da física foram reescritas por alguém que está parado bem na sua frente. Isso é uma expansão de domínio. No universo de Jujutsu Kaisen, essa é a técnica suprema, o ápice do que um feiticeiro pode alcançar. Mas, e se retirássemos isso das páginas do mangá e das telas do anime e trouxéssemos para o nosso mundo? Como a ciência, a sociedade e a própria estrutura da nossa realidade lidariam com a existência de expansões de domínio funcionando na vida real? Para começar a entender esse caos, precisamos primeiro estabelecer o que é uma expansão de domínio de um ponto de vista didático. Basicamente, é a manifestação de um espaço inato dentro de uma barreira física. Pense nisso como projetar a sua mente, os seus traumas, seus desejos e seu poder em uma bolha de realidade que sobrepõe o mundo físico. Se isso acontecesse hoje, a primeira lei que teríamos que jogar pela janela é a da conservação da massa e da energia. Criar um castelo de ossos ou um vulcão ativo do nada exigiria uma quantidade de energia que faria uma usina nuclear parecer uma pilha de controle remoto. Mas vamos assumir que a energia amaldiçoada se tornasse uma nova forma de energia fundamental, algo que pudéssemos medir e que interagisse com a matéria. A primeira grande mudança seria no conceito de espaço-tempo. Uma expansão de domínio é maior por dentro do que por fora. De fora, você pode ver apenas uma esfera negra flutuando no meio de um shopping. Por dentro, existe uma praia infinita ou uma floresta sombria. Isso nos leva diretamente para a geometria não euclidiana. Estaríamos lidando com a dobra do espaço de uma forma que a tecnologia humana atual nem sonha em compreender. Arquitetos e engenheiros teriam que estudar topologia dimensional apenas para entender por que uma sala de 10 metros quadrados agora contém um oceano inteiro. O impacto visual seria apenas o começo. A verdadeira complicação estaria na regra do acerto garantido. Na vida real, a física é baseada em probabilidades. Se eu jogo uma pedra em você, existe uma chance de eu errar baseada no vento, na minha mira e no seu reflexo. Em um domínio, essa probabilidade é deletada. O ataque já existe no ponto de impacto antes mesmo de ser lançado. Se aplicássemos isso à medicina, por exemplo, um cirurgião com um domínio focado em cura poderia garantir que cada incisão fosse perfeita, sem margem para erro humano. Por outro lado, imagine o pesadelo tático em uma guerra. Um soldado capaz de expandir um domínio tornaria qualquer colete à prova de balas ou tanque de guerra completamente obsoleto, já que o dano ocorreria diretamente no alvo, ignorando qualquer obstáculo físico. Vamos analisar alguns exemplos específicos para entender a escala desse impacto. Considere o domínio de Satoru Gojo, o vazio infinito. Didaticamente falando, o vazio infinito não te ataca com força bruta, ele ataca com informação. Ele força o cérebro da vítima a processar tudo ao mesmo tempo, infinitas vezes. Em termos neurocientíficos, isso causaria uma sobrecarga sináptica instantânea. Nosso cérebro consome cerca de 20% da energia do nosso corpo para processar informações básicas. Se você fosse exposto ao vazio infinito, seus neurônios disparariam com tanta frequência que a temperatura do seu cérebro subiria drasticamente, resultando em uma falência cerebral em milissegundos. Se Gojo existisse, ele não seria apenas o homem mais forte do mundo, ele seria a maior ferramenta de pesquisa e o maior perigo para a integridade intelectual da humanidade. Poderíamos usar frações de segundo desse domínio para processar dados de supercomputadores, ou poderíamos destruir a consciência de populações inteiras sem derramar uma gota de sangue. Agora, olhe para o santuário malévolo de Ryomen Sukuna. Ao contrário de Gojo, o domínio de Sukuna não tem uma barreira fechada, ele se expande no mundo real, cortando tudo em um raio de até 200 metros. Aqui, entramos na física dos materiais. Os ataques clivar e desmantelar teriam que funcionar separando as ligações moleculares de forma instantânea. Imagine o que acontece quando você corta a estrutura atômica de um prédio de concreto.
Não é apenas o prédio caindo, é a liberação de energia de ligações químicas sendo desfeitas em massa. O som seria ensurdecedor e a poeira resultante seria tão fina que se tornaria um risco respiratório global se o domínio fosse usado com frequência. Sukuna seria um desastre natural ambulante, mais imprevisível que um terremoto e mais focado que um laser industrial. E quanto ao Mahito e sua autoencarnação da perfeição? Aqui a biologia seria reescrita. Mahito manipula a alma e, consequentemente, a forma física. Se isso funcionasse na vida real, o conceito de DNA e genética se tornaria secundário. Se alguém pudesse tocar sua alma e mudar sua forma, doenças como o câncer, que são erros na replicação celular, poderiam ser curadas em um segundo, mas a ética médica colapsaria. O que define um ser humano se sua forma pode ser mutada para a de um monstro ou de um objeto por puro capricho de outro? Teríamos que criar novas leis de direitos humanos para proteger não apenas o corpo físico, mas a integridade da forma espiritual. A economia global também sofreria uma transformação radical. Imagine o domínio de Dagon, que manifesta uma ilha tropical com um oceano infinito. Poderíamos resolver crises de fome e falta de espaço, criando zonas de produção de recursos dentro de barreiras. No entanto, quem controlaria esses domínios? A energia amaldiçoada se tornaria a moeda mais valiosa do planeta. Países não lutariam mais por petróleo, mas por indivíduos capazes de expandir domínios que geram recursos ou que possuem utilidade industrial. Teríamos uma nova estratificação social. Aqueles que podem expandir um domínio e aqueles que estão à mercê deles. Isso nos leva ao sistema jurídico. Lembre-se do domínio de Hiromi Higuruma, o Sentença Mortal. Dentro dele, a violência é proibida e as disputas são resolvidas em um tribunal divino, onde o juiz sabe de todos os seus crimes. Se isso existisse na vida real, o nosso sistema judiciário atual seria substituído. Não haveria necessidade de advogados caros ou anos de investigação se um feiticeiro pudesse simplesmente prender um suspeito em um domínio onde a verdade é a única moeda de troca. Mas quem julgaria o juiz? Se o domínio é uma projeção da mente do usuário, a justiça aplicada ali seria imparcial ou apenas o reflexo dos preconceitos daquela pessoa? A objetividade do direito seria posta à prova por uma subjetividade mágica. A termodinâmica também teria problemas sérios com o domínio de jogo. O caixão da Montanha de Ferro, ele cria um ambiente vulcânico com temperaturas que derreteriam aço instantaneamente. Na vida real, o calor não fica apenas dentro de um limite invisível, ele se irradia. Se alguém abrisse esse domínio no centro de Nova York, a onda de choque térmico ao redor da barreira criaria incêndios em massa e explosões de tanques de combustível próximos. O gerenciamento de desastres teria que evoluir para lidar com microclimas extremos aparecendo e desaparecendo em questão de minutos. Mas vamos pensar no impacto psicológico de viver em um mundo assim. O medo constante de que o espaço ao seu redor possa mudar, de repente criaria uma ansiedade coletiva sem precedentes. A arquitetura das cidades mudaria para incluir salas de segurança com defesas contra barreiras, ou talvez materiais que interferissem na energia amaldiçoada. As religiões teriam que se adaptar à existência de poderes que parecem divinos, mas que são exercidos por humanos falhos e egoístas. Será que veríamos esses usuários de domínio como deuses ou como armas de destruição em massa que precisam ser controladas? Além disso, a própria natureza do aprendizado e da maestria mudaria. No anime, a expansão de domínio é algo que poucos conseguem. Na vida real, haveria uma corrida acadêmica e militar para entender como manifestar o domínio. Universidades teriam departamentos de metafísica aplicada e engenharia de barreiras. O treinamento para alcançar o domínio envolveria meditação profunda, controle emocional extremo e um entendimento da própria psique que a maioria de nós evita ter. O autoconhecimento deixaria de ser um objetivo filosófico e passaria a ser uma necessidade técnica para o sucesso profissional. Outro ponto fascinante seria a interação entre domínios. O que acontece quando duas realidades colidem? Na física clássica, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Em uma disputa de domínios, a vontade e a energia mais fortes vencem, sobrepondo a realidade do outro. Isso criaria uma nova forma de diplomacia e duelo. Conflitos
conflitos geopolíticos poderiam ser resolvidos em lutas de domínio controladas, onde o perdedor teria que ceder aos termos do vencedor, sem a necessidade de destruir cidades inteiras com bombas convencionais. Ou pelo contrário, poderia levar a uma escalada onde o mundo se tornaria um mosaico fragmentado de realidades conflitantes. Pense agora na ecologia. Se Hanami pudesse manifestar seu domínio, poderíamos reflorestar áreas desérticas ou recuperar biomas destruídos em horas. A capacidade de manipular a flora de forma tão intensa poderia reverter o aquecimento global, mas a um custo: a dependência total de um indivíduo. E se esse indivíduo morresse ou decidisse usar esse poder para estrangular cidades com raízes gigantes? A natureza deixaria de ser um sistema autônomo e passaria a ser uma extensão da vontade humana, o que é um pensamento aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. A tecnologia de comunicação também teria que ser reinventada. Como você envia um sinal de rádio ou Wi-Fi para dentro de uma barreira que isola o espaço-tempo? Os domínios criariam zonas mortas de comunicação, onde ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro até que a barreira caia. Isso tornaria o sequestro de informações ou de pessoas algo extremamente fácil para usuários poderosos. A segurança cibernética teria que se tornar segurança metafísica. No final das contas, se as expansões de domínio fossem reais, o mundo seria um lugar muito mais perigoso, mas também infinitamente mais rico em possibilidades. A linha entre o pensamento e a matéria seria apagada. Nós não viveríamos mais em um universo de leis fixas e imutáveis, mas em um multiverso de vontades manifestadas. A ciência teria que admitir que a consciência humana é uma força fundamental da natureza, capaz de dobrar o ferro, distorcer o tempo e redefinir o que significa estar vivo. Seria o fim da era da razão pura e o início da era da manifestação. A sociedade teria que evoluir rapidamente para não se autodestruir. Talvez criássemos uma ordem global para monitorar cada pessoa capaz de tal feito, ou talvez nos tornássemos uma civilização de deuses em conflito constante. O certo é que a realidade nunca mais seria vista como algo sólido. Cada esquina, cada sombra, cada olhar poderia ser o início de uma nova expansão. E você, se pudesse manifestar o seu próprio domínio, como ele seria? Ele seria um refúgio de paz, uma biblioteca de conhecimento infinito ou um campo de batalha onde apenas as suas regras valem. A ideia de uma expansão de domínio na vida real nos força a questionar o poder da nossa própria mente. No anime, é preciso ter uma compreensão profunda de si mesmo para expandir um domínio. Na vida real, talvez não tenhamos barreiras mágicas, mas todos expandimos nossos domínios pessoais através de nossas opiniões.